Olá, meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e os familiares de vocês na medida do possível. Estamos ainda em isolamento social, distanciamento social, conforme, não é, as necessidades de cada família, de cada pessoa. Continuamos ainda tendo a necessidade de utilização do álcool em gel, da lavagem das mãos com água e sabão e do uso da máscara. Muito importante, não é? Estamos passando por flexibilização de algumas áreas, mas para que outras áreas passem pelo processo de flexibilização, é preciso que nós tenhamos aí, não é, a nossa participação enquanto indivíduo, enquanto sociedade, para que outras áreas possam também flexibilizar, não é? E assim, aos poucos, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a dinâmica começa a surgir, não é? Na nossa sociedade. Não temos vacina, não temos uma medicação ainda assertiva para essa problemática, não é? Dessa pandemia. Por essa razão é que precisamos ter cautela para que as flexibilizações comecem a acontecer com mais frequência, não é? Isso é muito importante, é muito bom para toda a nossa sociedade, muito bom para a nossa economia e é necessário a nossa contribuição. Para que isso venha acontecer, é necessária a nossa contribuição, certo? Continuamos a nossa aula de geografia. Peço a vocês que peguem aí, por favor, o livro de vocês. Estamos no módulo 4, lápis, borracha, caderno, e vamos falar sobre a segunda maior região brasileira. Isso, a segunda maior região brasileira. Quem é? É uma região que ocupa cerca de 19% do território brasileiro, cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Ela é formada por 3 estados e mais o Distrito Federal. Estamos falando da região Centro-Oeste? Isso aí, nós estamos falando da região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, que abriga o Distrito Federal, né? Uma das principais características naturais dessa região, da região Centro-Oeste, se deve à sua localização, né? Essa localização é de predomínio do relevo de planalto, não é? Serras e chapadas. Isso, onde estão aí as nascentes de importantes rios, né? Esses rios fazem parte aí de algumas das maiores bacias hidrográficas do Brasil, né? Estamos falando da bacia do Paraná e da bacia do Paraguai e da bacia do Paraguai-Tocantins, não é? E além dessas bacias, né, desses rios, nós vamos ter parte aí da bacia amazônica. Isso, muito bom. O clima dessa região é predominantemente tropical. Isso. Tem 2 estações. O verão é quente e chuvoso e o inverno, não é seco, com temperaturas mais amenas, não é? Cobrindo aí quase toda a parte central da região, nós temos o predomínio, né, nós temos uma predominância de terrenos de planaltos, de chapadas, né? Essa vegetação aí, denominada como a vegetação de cerrado, né, é uma vegetação com uma variada característica, com
possui possui um variado aspecto, né, de vegetação. Essa vegetação é uma vegetação rasteira, com árvores com cascas grossas, né, troncos retorcidos, né? Na porção oeste, que fica entre o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós vamos ter aí uma planície, né, uma maior porção de planície, né, do interior do país, onde se localiza então o Pantanal. É a maior planície, né, do Brasil. Nós temos aí então a localização sobre essa planície, o Pantanal, né? Já ao norte dessa região, nós vamos ter aí a floresta amazônica, né? Falando sobre o Pantanal ocupa cerca de 25% do território, né, do estado do Mato Grosso do Sul, né? E é considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta, né? A maior extensão territorial úmida do planeta é o Pantanal, né? Ele é considerado também um dos maiores, ou seja, um grande, né, viveiro natural do planeta. Muitas espécies vegetais e animais se desenvolvem nessa região, né? Em épocas de cheia, né? Quando é a época de muita chuva, nós vamos ter uma cobertura pelas águas, né? Todo esse terreno, toda essa planície, ela é alagada, né? Ela é coberta por água desses rios, né? Desses cursos de rio, né? O que vai provocar aí inundações, né? O fato das terras serem mais baixas que as terras que estão à sua volta, né? Que estão ao seu redor, vai favorecer, então, o acúmulo dessa água, né, no seu território, né? Nessa região nós vamos encontrar aí várias formações de floresta, não é? Como o cerrado, né, campos, tudo isso nós vamos encontrar na região, né, na região centro-oeste, próximo ao Pantanal, né? Nós ultimamente, né, passamos por um período de seca prolongado na região, né? Tivemos aí grandes incêndios que ocasionaram inúmeros prejuízos, não é? Na região, muitos animais, muitas espécies acabaram aí entrando em extinção, extinção não, né? Em diminuição da sua quantidade, algumas espécies vegetais. Nós temos inúmeros cientistas fazendo ainda o estudo, catalogando toda essas vidas, não é, existentes na região centro-oeste, falando especificamente do Pantanal, né? Continuando a falar sobre o Pantanal, ou sobre a região centro-oeste, nós vamos falar um pouquinho sobre a população que ocupa esse território, né? No início do século XVIII, né, foram encontrados na região centro-oeste jazidas de ouro, de pedras preciosas, né? E essa descoberta foi fundamental para que a colonização da região começasse a acontecer, né? Até esse período, parte da população da região centro-oeste era composta basicamente por povos indígenas, né? A partir desse momento, quando desencadeou então a atividade
de mineração na região, o número de pessoas originando aí de outras áreas, né, de outros núcleos urbanos, começaram a aproximar e a ocupar o território na região centro-oeste, né? Vieram da região do estado do Goiás, de Cuiabá, Vila da Santíssima Trindade, estado do Mato Grosso, e aí foram formando, urbanizando, então, a região centro-oeste, né? Já no final do século, ocorreu, então, o declínio da mineração, não é? E provocou uma diminuição dos fluxos migratórios em direção a essas áreas mineradoras na região centro-oeste, né? A população residente passou a desenvolver a pecuária, né, que se tornou a principal atividade econômica da região, né? O aumento da população na região centro-oeste passou a ser mais intenso a partir de meados do século XX, né? Aí sim o crescimento natural da população e as migrações internas, não é? Começam a estruturar a pirâmide etária da região centro-oeste, né? Entre os anos de 1950 e 1970, as taxas de mortalidade era decorrente das melhorias, né, das condições médicas, sanitárias, contribuiu para o aumento da população, né? Então, até esse período, nós tínhamos uma elevada taxa de mortalidade infantil. A partir desse período, começou a diminuir, não é? Começaram a surgir essas melhorias médicas, não é? Sanitárias. Então, a população começa a ter uma melhor qualidade de vida, né, na região centro-oeste. O que é mais importante a gente colocar também é que a partir de 1970, o crescimento natural tornou-se algo mais lento em decorrência, principalmente, do processo de urbanização, não é? De algumas cidades da região centro-oeste, né? Muitas pessoas passaram a viver nas cidades, deixaram os campos e foram viver nas cidades, não é? Mudando, então, o estilo de vida. E isso vai influenciar, na redução da quantidade de filhos, família, né? Vai mudar aí a estruturação familiar, né? Já que nesse período também a mulher já está inserida no mercado de trabalho, não é? Falando sobre as migrações, não é? De outras regiões do Brasil, em 1960, nós vamos ter como principal responsável pelo crescimento populacional da região centro-oeste também, não é? Nós tivemos aí uma grande migração de pessoas de outras áreas para a região centro-oeste do Brasil. Outro ponto que também é bacana, é importante a gente comentar, é sobre os planos estratégicos do governo para o desenvolvimento da região centro-oeste, né? O governo ele visava integrar a região centro-oeste com o resto do Brasil, com as outras regiões do Brasil, com o restante do Brasil. Então, ele desenvolveu alguns projetos, não é? Para efetivamente
alcançar essa integração, né? Aí nós vamos ter a expansão da atividade agropecuária, não é? Com a disponibilidade de terras, não é? Com valores mais acessíveis para a atividade agrícola, nós vamos ter financiamento, né? E concessões de longo prazo de pagamento dessas terras para serem adquiridas, nós vamos ter a introdução de técnicas, não é? Mais modernas para a produção agrícola, né? Algumas políticas de incentivo para a modernização da atividade agrícola. Nós vamos ter a mudança da capital do Brasil para, né, a região centro-oeste, na década de 1960, também com o intuito, né, de intensificar a migração nessa região, né? E aí nós vamos ter a criação de rodovias para dar acesso, não é, a essa região e a outras regiões do Brasil. Nós vamos perceber que o crescimento populacional na região desencadeou, então, a criação de várias cidades na região centro-oeste, né? E assim, as cidades começam a surgir nesse contexto, né, ao longo do tempo, e multiplica o número de habitantes, né, ocupando esse território, né? Espero que vocês tenham absorvido algumas informações, espero que vocês leiam sobre o assunto no módulo 4 do livro de vocês. Vou deixar um abraço fofinho, um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau!